Eu queria fazer uma pergunta para o Juliano Graf. A ideia era começar o debate agora sem exposição, porque nós estamos com o tempo avançado. Lembrando, então, do papel do Venture Capital. Lembrando, então, desse viés necessário de você ter uma corporação que dá visão de modelo de negócio, que já tem experiências do que fazer, do que não fazer, como é, por exemplo, a experiência risco que o Bradesco tem em tecnologia. E lembrando que existe todo um ambiente de fomento no governo. Minha pergunta para o Juliano é, dessas histórias todas que a gente conheceu aqui, o que é o formato ideal do Corporate Venture? Quer dizer, é dinheiro de fora, num veículo nacional? O Corporate Venture tem como cotista somente a empresa mãe, ou é muito saudável que tenha de fora? Venture Capital e Corporate Venture são concorrentes, são complementares? Olha, falar sobre Corporate Venture sem falar sobre a estrutura de Venture Capital no Brasil é muito difícil. O Matheus já fez uma prévia, né? Mas Corporate Venture em geral no Brasil tem, eu acho que tanto a Buscapé quanto o Bradesco são exemplos disso, de utilizar uma pirâmide, né? um triângulo em que você tem a organização, seja ela o Bradesco, seja ela o Buscapé. Eu acredito que muitas organizações podem aí se consorciar no Brasil, nos setores que o Brasil é competitivo. Nós temos engenharia para isso. Nós temos, eu acho que a política dos anos 80, da Scopus para cá, mudou muita coisa. FINEP, FAPESP, BNDES, todo mundo incentivando isso. E, por outro lado, você precisa, dentro desse triângulo, alguém para gerir isso, né? Eu acho que foi muito bem colocado pelo Henry também. Fica fácil falar depois que todo mundo falou, né, que você vai repetindo, mas é verdade. Você precisa de alguém para gerir. A cultura da grande corporação, ela não serve muitas vezes para você gerir startups. E startups são extremamente difíceis de gerir. Não só as startups. A gente brinca lá, quando eu vendi minha empresa e fui me aventurar em Venture Capital, porque eu sou originalmente um empreendedor e não alguém de mercado financeiro, eu brinco sempre que a gente sempre encontra um PhDeus, né? Na universidade. Então, e aí eu aprendi uma frase de um CEO de uma grande corporação americana, que eu acho fantástica, que conhecimento, né, é o seguinte, inovação, agora me perdi um pouco porque são duas palavrinhas, mas pesquisa, tá? O conhecimento é dinheiro transformado em pesquisa. Inovação é conhecimento transformado em dinheiro. E eu acho que o que a gente tem que aproveitar no Brasil é esse triângulo. Nós temos corporações grandes, inclusive corporações brasileiras, que podem apostar em Corporate Venture, seja sozinhas, através de institutos. Nós temos uma formação cada vez maior e fomentada pelo FINEP, pelo FAPESP, por uma série de órgãos governamentais para os gestores de fundos, tá? O Brasil tinha há 5 anos atrás 20 gestores, hoje tem 100 gestores de fundos de Venture Capital. E, por outro lado, você tem, nesse triângulo, o governo. Então, o modelo ideal, eu acho que vai sair ao longo do tempo. Eu acho que vai muito de cada organização, de cada empresa, se a empresa é maior ou menor. O modelo de consórcio está aí, você pode aproveitar o que se produz nas universidades. O que se produz nas universidades tem muita coisa boa, né? E fomentar, eu acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar é que todos nós, né, dentro de uma perspectiva de Open Innovation, temos que fomentar o ecossistema. E o ecossistema é feito de aproximar a academia do mundo real. O Brasil ainda precisa dar alguns passos, mas é fundamental que as organizações, as corporações, as grandes corporações, os fundos de investimento e as universidades trabalhem junto nisso. Deixando um número só, para quem não sabe, Stanford, né, no IPO do Google, colocou no bolso 300 milhões de dólares, a universidade. Então, a gente precisa de modelos desse tipo, a gente precisa fazer o próximo Google ou a próxima, né, enfim.
Obrigado, Juliano. Professor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho sobre... Teve um estudo seu que estudou o Park Labs da Xerox, que foi um ícone bem grande de inovação há algum tempo atrás, e que gerou uma série de... Como conhecimento é horizontal, você não tem muito controle sobre aquilo que é criado, mesmo que aquilo seja criado, como foi o Park Labs, para atender a demanda da Xerox, ou que a Xerox achava que eram as novas paradigmas de tecnologia. E nesse estudo, foi mostrado lá pelo trabalho, que as empresas que formalmente foram apresentadas, as ideias que foram formalmente apresentadas para a top management do Park Labs da Xerox, e que não foram acolhidas pela Xerox, umas quebraram, umas cresceram, umas fizeram IPO, e hoje valem 3 vezes a Xerox, lembrando que esse estudo é de bem antes da Xerox estar mal das pernas, né? E queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a teoria de Open Innovation, como é a forma de capturar valor, como seria a forma de capturar valor da Xerox naquele momento para não perder o mouse e outras tantas invenções que nasceram de alguma forma lá de dentro. I enjoy talking about Xerox, so thank you so much for the opportunity. As many of you saw earlier today, Xerox's research laboratories came up with wonderful technologies across a wide range of computing, man-machine interface technologies. What you see is what you get. Printing, rendering fonts, Ethernet technologies, I could go on. Xerox at one point decided to create a corporate venture capital fund. And they did so in the year 1989, when you were just getting into the very first applications of internet banking. They launched an internal venture capital fund. And they created a pool of $30 million, which in 1989 was very respectable. They hired 3 people to manage this fund, and they gave these 3 partners a 20% carried interest in the gains of the fund, a very typical compensation structure for a private venture capital fund. 7 years go by. This fund makes a number of investments in technologies out of Xerox that do not fit with Xerox's business and business model. Xerox is a company that makes copiers and printers, so it's looking for technologies to make more copies faster with better quality at lower cost. Technologies that meet these criteria rapidly go into new Xerox products and services. But many of the technologies in the labs did not help Xerox make more copies faster at better quality and lower cost. So these were candidates for internal corporate venture investing from this fund. After 7 years, that pool of $30 million had grown to more than $220 million, which meant that among the venture capital funds, of all private venture capital funds in that year, this investment performance was in the top 25% of all funds. So very good financial performance. So naturally, Xerox did what it had to do. It closed the fund. It fired the partners. Right? Of course. Why? Because it succeeded. And because it succeeded, those 3 partners made a great deal of money. They made a great deal more money than the CEO of Xerox made. And this became a recipe for unsustainability of corporate venture capital.